Olá, segunda série. Esta semana nós iremos revisar os conteúdos, pois semana que vem acontecerá as avaliações, né? E o conteúdo que irá cair na prova de Química vai ser sobre ácidos, bases, escala de pH, sais, óxidos e mol, que foi o último conteúdo que nós vimos. Eu vou resolver algumas questões que eu até passei na atividade, tem algumas, para explicar melhor. Aqui eu tenho sobre os ácidos. Está pedindo para fazer a classificação, a força e o nome. Como é que faz a classificação? A classificação é pela quantidade de Hs. Se tiver um mono, se tiver 2 di, se tiver 3 hidrogênios, né? Tri, se tiver 4, tetra. Tem duas exceções que eles não liberam a quantidade de hidrogênios que tem, porque só vai ser liberado aquele hidrogênio que estiver ligado ao oxigênio. No caso, esse H3PO3 só tem 2 hidrogênios ligados ao oxigênio, então só vai ser liberados 2 hidrogênios na água. E aqui, H3PO2 só tem um hidrogênio ligado ao oxigênio, então quando colocado em água só vai liberar um hidrogênio. São essas duas exceções que vocês têm que lembrar. H3PO3 só libera 2 e H3PO2 só libera 1. Os demais vão liberar a quantidade de hidrogênios que estiver aparecendo lá. Nesse primeiro caso aqui, eu tenho 2 hidrogênios, né? Então, de ácido. E não é exceção. Aqui eu tenho 3, triácido. Aqui eu tenho apenas um, o número 1 não aparece, né? Então, monoácido. Aqui também eu só tenho um monoácido. No caso dessas exceções, seria o H3PO3, ele é um diácido, e o H3PO2, ele é um monoácido, ok? Em relação à força, nós temos aqui os hidrácidos, que são ácidos que não têm oxigênio, e os oxiácidos, que são os ácidos que têm oxigênio, o elemento. Os hidrácidos, nós não temos uma regrinha ou uma fórmula para dar a força deles. Nós vamos ter que lembrar que o HCN e H2S são ácidos fracos, HF moderado, HCl, HBr e HI fortes. Já os oxiácidos, para poder saber se ele é forte, fraco ou moderado, basta que você diminua a quantidade de hidrogênio pela quantidade de oxigênio. Oxigênio menos hidrogênio. Aqui eu tenho, por exemplo, 4 oxigênios menos 2 hidrogênios, que vai dar 2. No caso, será forte. Se o valor der 3 ou 2, é forte. Se o valor der 1, moderado. E se o valor der 0, fraco. Vamos aqui. Aqui eu tenho 3 oxigênios menos 2 hidrogênios. Vai dar 1. Então, esse ácido, ele vai ser moderado. Aqui eu tenho 3 oxigênios e 3 hidrogênios. Então, esse ácido aqui vai ser fraco. Aqui eu tenho 3 oxigênios e 1 hidrogênio. Vai dar 2, então ele vai ser um ácido forte. E aqui eu tenho 4 oxigênios menos 1 hidrogênio, então vai ser um ácido forte também. Nessas exceções, como fica 2 menos 3, 1, né? E 1 menos 2, 1 também, nas exceções os dois são moderados, porque vai dar o valor de 1. O nome, para terminar. O nome, eu vou ter que fazer essa troca aqui, né? Como a gente já tinha visto. Por exemplo, aqui, ó. O ácido, eu vou ter que quebrá-lo aqui, onde tem o hidrogênio, vou separar. E vou ver o que ficou aqui, que é, no caso, o ânion, certo?
Esse ânion aqui, consultando na tabelinha que eu dei pra vocês, ClO4-. Tá aqui, ClO4- é perclorato. Se é perclorato, ele vai terminar com ato. Se o ânion termina com ato, o nome do ácido termina com ico. Então, eu faço apenas trocar. Eu tiro o ato e coloco o ico, ficando o nome desse ácido, ácido perclórico. É só mudar a terminação. Pronto. Eu vou quebrar aqui. Então, ficou aqui o ânion, né? SO3. Vou colocar aqui SO3 e ele perdeu quantos hidrogênios? 2. SO3, 2-. SO3, 2- é o sulfito. Tá dando pra ver? SO3, 2-. Certo? Sulfito. Eu vou tirar este ito aqui do final e vai ficar com. Se é sulfito, se termina com ito, coloca uso. Então, fica ácido sulfuroso. Às vezes muda um pouquinho, mas são só em alguns. Aqui, eu vou quebrar aqui. Ficou o ânion BO3. Perdeu quantos hidrogênios? 3, né? BO3-. BO3-. O nome dele é borato. Se termina com ato, eu troco por ico. Fica ácido bórico. Ácido bórico. Aqui, vou quebrar também. Fica ClO3. ClO3 e perdeu um hidrogênio. ClO3-. ClO3-. É clorato. Tira o ato, né? Como esse que a gente tinha feito. E fica ico. Fica ácido clórico. E por último, quebrei aqui. Ficou o ânion MnO4-1. MnO4-1, permanganato. Permanganato, tira o ato, né?
Então, fica ácido permangânico. Agora, nós vamos para as bases. Nessa atividade aqui, está pedindo a classificação, a força, solubilidade e nome. A classificação é muito semelhante à dos ácidos, não tem exceção, é só olhar a quantidade de OH que tem. Se tiver um OH mono, se tiver 2, di, se tiver 3, tri, se tiver 4, tetra, certo? Como esse exemplo aqui, tem 2 OH, então a classificação é de base. Vamos aqui. Aqui nós temos 4 OH, então tetrabase. Aqui temos apenas um OH, monobase. Dois OH de base. E 3 OH tribase. Em relação à força, nós vamos ter que olhar na tabela periódica, porque quem aqui é forte? Quem são as bases que são fortes? Os elementos da primeira família e segunda família, menos o magnésio e o berílio. A primeira família, segunda família, menos o berílio e o magnésio. Eles não são fortes, certo? Eles são elementos que em uma base eles são fracos. E os outros, né? Os demais elementos são classificados como base fraca, incluindo o magnésio e o berílio. Nós temos aqui o estanho. O estanho, ele está aqui na 14ª família, então vai ser uma base fraca. O sódio está na primeira família, então vai ser uma base forte. O magnésio, como eu falei, ele está aqui na segunda família, mas ele não é considerado forte, é considerado fraco. Então, quando ele aparecer numa base, então vai ser uma base fraca. E o ferro, localizado aqui na 8ª família, então é uma base fraca também. A solubilidade, nós temos que olhar pela tabela também, porque o pessoal os elementos da primeira família são solúvel, da segunda família são parcialmente solúvel, menos o magnésio e o berílio também, que são insolúveis, e o restante dos elementos são insolúveis. Isso aqui eu tinha colocado só para questão de conhecimento mesmo, porque a base NH4OH, que é o hidróxido de amônio, ela é uma base fraca e solúvel, certo? Porque normalmente quando é fraca, ela é insolúvel também, só que esse hidróxido de amônio, ele foge da regra. Vamos lá. O SN, o estanho, como eu tinha dito, ó, está na 14ª família, então é uma base insolúvel. O sódio está na primeira família, é solúvel. O magnésio está na segunda família. Era para ser parcialmente insolúvel, mas como é exceção, então é insolúvel. E o ferro também é insolúvel. Um exemplo de parcialmente solúvel poderia ser o cálcio, o bário, que está localizado na segunda família. O nome
nós também teremos que olhar pela tabela periódica. Por quê? Porque o nome das bases, nós sempre vamos colocar assim, hidróxido de e o nome do elemento que vem acompanhando o OH. Hidróxido porque esse OH aqui, ele é chamado de hidroxilo, certo? Nós vamos ter que colocar o nome, tem alguns nomes que não tem número, que nem esse daqui, hidróxido de bário, e tem alguns nomes de base que tem número. Por quê? Porque tem aqueles que tem a carga fixa, como é o pessoal da primeira família, segunda família, prata, alumínio e zinco. Eles têm carga fixa, ou seja, eles nunca mudam a carga deles. Então, não é necessário colocar lá no nome a sua carga, porque o pessoal da primeira família sempre vai ser 1, a carga 1. O pessoal da segunda família sempre vai ser carga 2. E nós temos a carga variável, porque são os demais elementos. Aí eu necessito colocar a carga, porque, por exemplo, o ferro vai ter momentos que ele vai ter a carga 2 e tem momentos que ele tem a carga 3. Então, eu preciso especificar no nome. Vamos lá. O estanho, como a gente já viu aqui, ele está lá na 14ª família. Então, eu preciso colocar a carga no nome. Então, fica hidróxido de estanho quatro. Aqui, o sódio está na primeira família. Não precisa colocar número, porque a carga é fixa. Então, fica hidróxido de sódio. O magnésio também. O magnésio está na segunda família. Não necessita colocar o número, a carga. Fica somente hidróxido de magnésio. E o ferro, que está na 8ª família, nós vamos precisar colocar o número da carga, porque ele nem está na primeira família, nem está na segunda, nem é prata, nem é alumínio, nem é zinco. Então, hidróxido de ferro 3. Agora os sais, né? Os sais, eles resultam de uma neutralização entre ácido e base, formando sal e água. Os sais será cobrada apenas a nomenclatura, que é simplesmente o nome do ânion, certo? O nome do ânion, eu coloquei cátion aqui, mas não é cátion, é ânion. O nome do ânion e o nome do cátion, certo? Que é o primeiro, que é o positivo. Então, esse nome do ânion, como a gente já viu, a gente procura naquela tabelinha dos ânions e dos cátions, certo? E aqui eu tinha falado para vocês de outra nomenclatura, quando o cátion for menor, a terminação do nome termina com oso, e quando o cátion for maior, a terminação do nome termina com ico. Mas eu não irei cobrar essa nomenclatura, apenas esta aqui. Vamos lá. Eu vou precisar dessa tabelinha. Nós vamos primeiramente olhar aqui o nome do ânion, Cl2. O Cl aqui, ó, cloreto. Então, fica cloreto de e apenas o nome do elemento. No caso, é mercúrio. Aqui, o S. Aqui, sulfeto. O S aqui, né?
sulfeto de bário. Aqui também é sulfeto. De sódio. Cl, cloreto, né? De sódio. E NO3. NO3 nitrato. Nitrato de prata. Bem simples de fazer. Os óxidos, eles se dividem em metálicos e não metálicos. E o nome deles mudam de acordo se o oxigênio estiver vindo com um metal ou se ele estiver vindo com um não metal. Os óxidos, eles são formados por dois elementos, sendo um oxigênio. Então, sempre é um oxigênio acompanhado de outro elemento. Como é que eu vou saber se esse elemento é metal ou não? Nas tabelas periódicas atuais, elas vão vir com esta divisão aqui, ó. Certo? Antes dessa partezinha preta, nós temos metais e depois dela nós temos não metais, certo? Como é que eu vou fazer a nomenclatura? Quando o óxido for metálico, eu coloco apenas óxido do elemento que está acompanhando o oxigênio, óxido de sódio. Se ele for um não metal, o que está acompanhando o oxigênio, eu vou ter que colocar o prefixo, ou seja, a quantidade de átomos que tem, tanto no oxigênio, tanto no elemento que está acompanhando. Por exemplo, aqui eu tenho 5 oxigênios, então fica pente, porque o prefixo de 5 é pente. Fica pentóxido de, e aqui eu tenho 2 fósforos, coloco difósforo, significando que tem 2 átomos de fósforo. O cálcio, ele é um metal, então eu não preciso colocar a nomenclatura com prefixo, fica somente óxido de cálcio. Silício. Silício aqui, ó, ele é um não metal, então eu vou ter que colocar o prefixo. Eu tenho 2 oxigênios aqui, então fica dióxido de, só tem um silício, monossilício. O zinco é um metal, isso aqui, o zinco é um metal, então não preciso colocar prefixo, fica somente óxido de zinco. A prata também é um metal, então não preciso colocar prefixo, fica somente óxido de prata. E o fósforo é um não metal, eu preciso colocar o prefixo. Aqui eu tenho 5 oxigênios, né? Então, fica pentóxido de... Tenho 2 fósforos aqui. Di significa que são 2 átomos. E o nome do elemento. Fósforo. Teremos também questões sobre o pH, bem simples mesmo, por enquanto. Só para identificar que de 1 a 6 o pH é ácido. E quanto mais aqui, quanto menor o número, mais ácido será. O pH 7 neutro. E de 8 a 14 o pH base ou alcalino. Quanto maior o número, maior
a basicidade. Por último, nós vamos calcular o mol. Por último, nós temos o mol. Como eu expliquei já para vocês, o mol é a unidade de medida para expressar a quantidade microscópica, né, de matéria, átomos, moléculas ou íons. Tem esse valor aqui, 6 vezes 10 elevado a 23, átomos, moléculas ou íons. E por enquanto, nós iremos só calcular o valor de mol em determinadas quantidades de substâncias, certo? Então, vamos lá. Aqui está perguntando em 20 gramas de sódio, existe quantos mols? Na tabela periódica, o valor do mol corresponde à massa aqui, ó. Não vai dar para ver, só que a massa, ela fica aqui embaixo normalmente, certo? E ela sempre vem quebrada, ou seja, com vírgula. O valor do sódio aqui é de 23 gramas. Nós podemos sempre estar arredondando. Aqui é 22,9, então fica 23. Então, um mol de Na, no caso, isso aqui é 6 vezes 10 elevado a 23 átomos, né? Porque é só um átomozinho aqui, ó. Não é representando uma molécula. Pesa 23 gramas. Então, ele está perguntando, 20 gramas irá conter quantos mols de sódio? É só você fazer a regrinha, né? X vezes 23 fica 23x, igual a 20 vezes 1, 20. X vai ser igual, o número que tá com X sempre fica embaixo, então fica 20 dividido para 23. 20 dividido para 23 dá igual a 0,8 mol. — 36 gramas de alumínio tem quantos mols? 1 mol de alumínio, nós olhamos aqui a massa dele. 1 mol de alumínio é 26,9, então 27. 1 mol de alumínio pesa 27 gramas. 36 gramas irá conter quantos mols? 27 vezes x, 27x. 36 vezes 1, 36. X fica 36 dividido para 27. 36 dividido para 27 dá igual a 1,3 mol. Aqui, vocês podem observar que eu estou tratando de átomos, né? Porque apresenta só o símbolozinho do elemento, então, nesse caso, o sódio e o alumínio aqui estão em átomos, certo? Aqui, o ácido sulfúrico H2SO4 e a água H2O, eles estão em moléculas, porque apresenta mais de um elemento, certo? Para que a gente saiba o valor dessa molécula, nós temos que lembrar, né, de fazer a massa molecular, como a gente já estudou. Eu tenho o hidrogênio, que pesa 1, o enxofre, que pesa 32, e o oxigênio, que pesa 16. Eu tenho 2 hidrogênios, então 1 vezes 2, 2. Tenho apenas um enxofre, 32 vezes 1, 32, e tenho 4 oxigênios, 16 vezes 4, 64. Somando tudo, deu a massa de 98. Então, a moléculazinha do H2O, SO4, ela pesa 98. 1 mol dela corresponde, 1 mol de H2SO4 vai pesar 98 gramas. Aqui, eu estou falando apenas de uma molécula, né? Que é 98,0 U. Agora, 1 mol dela pesa quanto? É só transformar a unidade U em gramas. Se 1 mol de H2SO4 pesa 98, 25 gramas vai pesar quantos mols? Vai conter quantos mols? 98x igual a 25.
x é igual a 25 dividido para 98. 25 dividido para 98, 0,2 mol. Aqui a água. Fiz o cálculozinho também para saber o peso da molécula de água. O hidrogênio pesa 1, o oxigênio pesa 16. Nós temos dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. 1 vezes 2, 2. 16 vezes 1, 16. Deu 18U, né? Uma moléculazinha de H2O é 18U. Agora, 1 mol dela vai ser igual a 18 gramas. Então, 100 gramas vai corresponder a quantos mols? 18x igual a 100. X fica igual a 100 dividido para 18. Que dá igual a 5,5 mol. Pessoal, é isso. São estes conteúdos para a nossa prova. Estudem bastante. Nossa prova será semana que vem. Todas as provas, né? Então, estude bastante. Se tiver alguma dúvida, pergunte aqui no Instagram, no YouTube ou mande mensagem no WhatsApp, ok? Bons estudos. Até logo.